O primeiro filme é A Lenda de Wagerbense, o segundo é O Resgate do Soldado Ryan e o terceiro é o filme A Cruzada. Esse tipo de filme mexe com a gente, vocês já repararam com isso? Não sei vocês, mas sempre que eu sempre que posso, reassisto esses filmes. Esses dias eu e meus meninos assistimos A Cruzada novamente e parece que tem algo sobre histórias que despertam em nós algumas coisas que Deus escreveu no nosso coração. Eu queria primeiro dar boas-vindas a vocês todos que estão aí, 4. E eu creio que a gente deve ser fiel. A gente precisa entender que nós estamos começando com um projeto que não é simplesmente um evento religioso. Não entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é que nós estamos travando uma guerra. E a prova disso é o quão difícil foi fazer o primeiro encontro. Eu quero animar vocês a que virão mais dificuldades, que vocês persistam nisso, porque tem muita coisa em jogo. Em Lucas 19:10, a palavra de Deus diz que Jesus veio para salvar o que estava perdido. Não necessariamente o perdido, queridos, mas o que estava perdido. A gente sabe que o Senhor salva o perdido, mas aqui nesse texto ele está falando um pouquinho mais do que isso. Às vezes a gente interpreta mal esse versículo. Muita coisa foi perdida. Se você for pensar na tua história como homem, você vai ver que a sua história é uma história de assaltos, de roubos. Alguém roubou o tempo que deveria ser dedicado a você. Alguém te privou da atenção, do cuidado, do treinamento, da lealdade. A nossa história como homens é uma história de privação, uma história de roubo, uma história de assaltos. E esses assaltos só foram concluídos porque não tinha alguém disposto a guerrear para impedir isso. Não há uma característica mais importante da natureza de Deus em nós do que aprender a sermos os guerreiros. O tema principal do Evangelho é restauração. E nós, às vezes, focamos demasiadamente no perdão, porque o perdão é consolador. Mas quando você pensa em restauração, você começa a pensar no projeto original. Quando Deus criou você, homem, Deus tinha um projeto original. Deus criou os gêneros, masculino e feminino. Isso é importante. Só que isso não se trata das diferenças físicas entre homem e mulher. A alma e o espírito do homem é diferente da mulher. Deus deu a você, caras, uma alma masculina. Em toda a compleição do conceito. Eu lembro que em um dos encontros nossos lá em Vitória, um irmão, estávamos numa roda assim, eu, mais 2 casados e 2 solteiros. E um dos solteiros estava muito abatido no segundo encontro e ele disse assim, eu preciso da ajuda de vocês, eu não sei se eu sou homem. Aí o outro solteiro falou com ele assim, rapaz, vai lá no espelho, tira a roupa e vê. Se você tiver um pênis, você é homem. E de fato, nós precisamos crer com simplicidade para que o reino alcance a nossa mente. Nós não precisamos de psicologia ou positivismo, nós precisamos crer naquilo que Deus fez e naquilo que Deus disse que é. Deus fez você homem. E Ele deu para você uma alma de homem, um espírito de homem, para que você pudesse atuar como homem na geração que Ele te colocou. Deus não criou simplesmente a raça humana. E até a forma como Deus criou. Tu olha, parece que a nossa atenção tá altamente focada em Gênesis 3, na questão do pecado. Mas quando você pensa na criação, a Bíblia diz que Deus criou Adão e o pôs no jardim. Onde Deus criou Adão, mano? E depois ele foi posto no jardim. Já parou para pensar nisso? O homem, eu tenho a sensação, não tenho dificuldade nenhuma de crer, de que ele foi criado no deserto, no ermo. Não tinha jardim. Não tinha conforto. É lá que o homem, o sexo masculino, foi criado. E aí Deus pôs ele no jardim. Não para descansar, mas para ele dominar.
para ele exercer governo sobre aquele lugar. Porque o plano original de Deus é que, à medida que o homem e a mulher crescessem e se multiplicassem, aquele jardim tomasse toda a terra. Mas o homem, a sua essência, a essência do que você é feito, foi criado no deserto, no ermo. A mulher não, a mulher foi criada no jardim. Entende a diferença intrínseca nisso, amados? A verdade é que a sua história não começa com o pecado. Ela começa em Gênesis 1, com todo o amor e criação de Deus explodindo. Nesse momento, onde Deus cria o homem, põe ele no jardim e confere a ele governo, Deus coloca coisas realmente nobres dentro do homem, queridos. Nós precisamos ter isso de volta. E o texto de Lucas 19:10, quando fala que ele veio restaurar o que havia se perdido, é disso que ele está falando. De você no projeto original. Jesus não veio restaurar uma religião que nunca tinha existido. Jesus não veio criar o cristianismo. Jesus não veio criar a religião dos evangélicos, e muito menos a religião dos discípulos. Jesus veio restaurar o projeto original do que é ser homem. Ser homem é ser a imagem e semelhança de Deus, em toda a sua plenitude. Tem uma tradução do Salmo 119, de Davi, que diz assim, versículo 32, eu corro no caminho que tu me ordenas, porque o Senhor tornou o meu coração livre. Isso é tremendo, saber esse tipo de restauração, onde o Eric pode ser livre, o Lázaro pode ser livre, os Carlos e o Beto podem ser livres. É isso que o Evangelho oferece. O Evangelho não é um conjunto de compromissos que você tem a partir de uma perspectiva religiosa. O Evangelho é você ser livre para viver o projeto original que Deus criou. Enquanto você precisa provar alguma coisa para você mesmo, você não é livre, não pode ser livre. Enquanto você precisa provar alguma coisa para alguém, seja um líder, seja um patrão, seja a sua esposa, você não é livre. O Filho do Homem, amados, veio para restaurar o que estava perdido, para resgatar. Se nós formos pensar, diante de vocês, agora, está se abrindo uma fronteira. Porque ao mesmo tempo que eu estou falando, você pode pensar o quanto da sua liberdade foi tirada pela sua própria necessidade de aprovação. Mas ele veio salvar o que estava perdido. Deus trouxe a gente para esse momento, na leitura do livro, em alguns em específico tem uma sede transbordando dentro do peito, porque Deus quer fazer algo profundo conosco, mano. E, sinceramente, levou 3 anos após a minha chegada aqui para isso acontecer. Eu não vi a hora do Senhor promover isso. Porque isso, para mim, sinaliza o início de algo profundo. Aqui, manos, não se trata de estudo bíblico. Aqui se trata de você receber com simplicidade, para você ser impactado com a vida de Deus nesse negócio de ser homem. Eu quero fazer para vocês agora uma pergunta e colocar 2 imagens. O que significa ser um homem para vocês? Não precisa me responder, não, é para pensar, tá? A gente tem ouvido muitas coisas sobre isso de todas as partes, né? Hoje existem diversas correntes de pensamento sobre o que é ser homem. A resposta da Europa na Idade Média pela invasão muçulmana foi as cruzadas. Hoje os homens da Europa vestem saia e vão fazer protesto pedindo para que não nos estuprem. Nós precisamos entender que existem diversas versões de homens acontecendo. Mas existe uma versão sobre ser homem que tem a ver com a opinião de Deus. Existe alguma versão mais religiosa de ser homem que mostra um ser passivo, um ser inoperante, vive no mundo de fantasia, cercado de beija-flores, de passarinhos coloridos e de jardins.
Então é uma versão de homem que se parece mais com a Branca de Neve de Walt Disney. A versão de homem que Deus colocou é daquele homem que foi feito no ermo, colocado no jardim com uma função de expandir aquele jardim. Uma dessas figuras que eu vou mostrar para vocês, você precisa primeiro considerar quem era Jesus de fato e você aceitar ela, né? Jesus não era uma coisinha passiva. Porque quando se fala de Jesus manso e humilde, parece que alguns de nós têm a sensação de que ele era um cara passivo, que não reagia à maldade. E Jesus, na verdade, era o cara, mano. Ele batia de frente com os cabeção da época. E ele desbancava os caras não conseguiam resposta para ele. E sob a direção de Deus, Jesus um dia se sentou dentro do templo, durante 40 minutos, em média, de 30 a 40 minutos, trançou um chicote para bater nas pessoas e para meter o pé nas mesas de comércio. Isso não é a figura que os evangélicos nos mostram hoje e que nós, às vezes, queremos vender uns para os outros. Qualquer coisa que você vê em Jesus, se ver a pessoa certa, você vai ver um homem de verdade. Ele, inclusive, mesmo gostava de se chamar como filho do homem. Ele não estava dizendo para os outros que era filho de Deus. Aliás, quando alguém começava a falar isso, ele repreendia e mandava parar de falar. Então, eu queria que vocês vissem agora duas figuras sobre Jesus. A primeira figura é do filme Coração Valente. Já viram esse filme? Essa imagem tem muito mais a ver com o Senhor do que qualquer outra que você tenha pensado. Êxodo 15, versículo 3 diz assim: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Essa história, manos, é uma história real, confirmado por historiadores, tanto escoceses quanto ingleses. E esse filme começa com um bando de homens que vivia uma subvida. Eles viviam em vilas governadas por um povo de outra nação e chegava-se o absurdo dos lordes de outra nação ter o direito da primeira noite de núpcias, quando um jovem escocês se casava. E o William Wallace chega naquele lugar para construir uma fazenda e viver em paz. Ele tinha acabado de sair de um seminário. Ele tinha se preparado para o ministério, só que ele descobriu que aquela não era a praia dele. Ele vira fazendeiro. E nessa fazenda ele encontra a Munro, que se torna a esposa dele. E para não dividir ela com o inglês, ele casa com ela escondido. E no meio da trama, então, ela é morta por um lorde escocês. E a guerra, então, chega no quintal de William Wallace. O homem que tinha prometido para todo mundo que seria pacífico, que não estava ali para arrumar confusão, a guerra bateu na porta dele. Vocês precisam entender que nós estamos experimentando aqui é a guerra batendo na sua porta. Porque quando você começou a ler esse livro, muitos têm me testemunhado assim: cara, eu vi um monte de feridas em mim. Sabe o que isso quer dizer, cara? Deus está mostrando onde estão os pregos no seu pé. Você já tentou correr com um prego no pé? Você não consegue, sabe por quê? Porque tem uma ferida no lugar onde você precisa de força. O que nós estamos fazendo juntos aqui, queridos, é indo juntos diante do Senhor, pedindo assim: me mostra onde estão minhas feridas. Ou seja, a guerra está batendo na sua porta. A palavra diz que o Senhor é um guerreiro. Em Salmos 84, fala assim, ó: abram-se os portões para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso na batalha. Jeremias diz assim: o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Você precisa entender essa identidade de Deus e o quanto percentualmente ela é a identidade de Deus. Porque se você não entender isso, você vai estar sempre suprimindo dentro de você essa identidade. E é por isso que algumas esposas estão morrendo. É por isso que alguns filhos estão se perdendo. Porque os homens deixaram de perceber que dentro dele habita um Senhor que é de guerra, é um homem de guerra, é guerreiro. Deus tem dado pistas para nós disso. Se você considerar os meninos, você vai ver que um dos primeiros brincadeiras que eles aprendem é lutar, geralmente com o pai. O Eric vivia metendo porrada no pai, dava joelhada, dava soco nas costas, dava soco na perna.
O Caleb gostava de pular em cima. O Caleb não podia me ver deitado no chão, que ele pulava em cima. E se eu estivesse dormindo, eu que me virasse, porque ele ia pular em cima. A segunda coisa que os meninos aprendem é fazer barulho de explosão. Já reparou? Depois eles aprendem a fazer espada. E eles lutam de mão, de pé, de travesseiro. Sabe o que é isso? É o coração do homem neles pedindo para que seja restaurado essa alma de guerreiro. A recuperação de um coração guerreiro é crucial para você. Sem isso, não há masculinidade. Todo homem, todo sexo masculino foi feito à imagem de um Deus de guerra. Vou dar um exemplo claro. Quem de vocês, por favor, fica muito feliz quando toma uma fechada no trânsito? Hã? Ou se você está esperando muito tempo numa vaga e alguém entra na sua frente, você fica morto de felicidade? Não, Eric, eu não sou desportista, eu só jogo baralho. Você gosta de perder quando você joga? Cara, fechada no trânsito é meu espinho na carne, irmão. Pois é. Sabe por quê? Foi Deus que colocou isso dentro de você. Isso não justifica o pecado. Mas Deus colocou em nós um espírito que deseja vencer. E você passou, talvez, 10, 15, 20 anos no Evangelho ouvindo que você precisa reprimir esse sentimento. A agressividade, manos, é um dom de Deus. Que isso, que heresia é essa? Eu vou te explicar. A agressividade nas mãos do Senhor fez Paulo ser tudo que ele era. Paulo, como cidadão romano, ele era treinado para ser soldado. Ele tinha um espírito combativo, por isso que ele usava aquelas metáforas. Combati o bom combate, guardei a fé. Isso é coisa de gente que pensa o tempo todo em arma, em guerra, em estratégia. Isso não tirou a mansidão de Jesus em Paulo. E a agressividade dessa natureza de Deus em Paulo levou aquele homem até onde ele foi. Amados, Lucas 19:10. O Filho do Homem veio para restaurar, para salvar, resgatar o que estava perdido. Os homens na história do coração valente não estavam a fim de ouvir aqueles nobres, cheios de títulos, cheios de filosofia, cheios de estudos bíblicos, que nem nós, mas não tinham um exemplo de vida que os impulsionasse. Quando você não tem em Deus e entre os seus irmãos guerreiros que andem com você e te impulsionem nessa direção, o seu coração adoece, queridos. Uma das frases mais marcantes para mim de William Wallace, ele diz que todos os homens vivem, todos os homens morrem, mas apenas alguns homens vivem. E não viver explorando o que é um coração guerreiro é morrer já em vida. Agora eu queria que vocês assistissem uma outra figura que se parece um pouquinho mais com Jesus que a gente tem ouvido falar no meio da religião. Você não conseguiria nunca imaginar essa figura com um chicote na mão expulsando pessoas do templo. Você também não conseguiria imaginar essa figura chamando os outros de raça de víbora. Você consegue? Imagina o Mr. Rogers na frente dos grandes bispos evangélicos chamando raça de víboras, ladrões. Não, não consegue. Porém, é a imagem do Fred Rogers que tem sido nos transmitido como algo mais parecido com Cristo Jesus. Mas se você olhar para o seu coração agora, com quem que você vai comparar o Senhor? Com Mr. Rogers ou com William Wallace? Eu não estou dizendo que Jesus não é gentil, amados. Jesus era extremamente gentil, profundamente restaurador com o quebrantado de coração. Mas pensar em Jesus como um ser passivo, que só falava baixinho, é um engano de Satanás.
Satanás, nesses últimos dias, tem aperfeiçoado a sua técnica de mentir sobre as características de Jesus para a gente. Sabe por quê? Ele quer que você, homem, fique quietinho em casa, usando máscara dentro do carro quando sair e pedindo desculpa por, de repente, ter esquecido a máscara de vez em quando. Enquanto alguém está vindo roubar tudo que é seu. O mundo que a gente vive hoje tem um propósito de emascular, de tirar a masculinidade do homem. Infelizmente, isso está ocorrendo também dentro daquilo que a gente chama de igreja hoje. O modelo dos homens que nos foi dado, é a coisa mais alta que temos para nos inspirar, é ser gentil. Só seja o cara mais gentil, Carlos. Não estrague as coisas. Não fique levando a sua voz. Homens que não confrontam, que não falam do erro dos outros, homens que urinam sentados. Matamos o desejo ardente do coração e chamamos isso de santificação. Cortamos as unhas do leão de Judá e tentamos transformar ele num gatinho domesticado na casa de uma velhinha. Não é essa masculinidade que você vê em Jesus. Não é assim que Jesus é. Há algo faltando nessa igreja aí. Eu não estou falando das instituições. Não. E quando eu falo igreja, não é das instituições. Estou falando dessa igreja aí, ó, que está me ouvindo agora. E o que está faltando nessa igreja é masculinidade, segundo os critérios de Deus. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Mas você viu o que diz na primeira metade do verso? Primeira metade do verso 10, ele diz assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe o que isso quer dizer? É que se você quer tocar, pegar na vida, você vai ter que brigar por isso. Se você quer parar de agir como um fraco e ficar se entregando à pornografia, você vai ter que lutar por isso. Você vai ter que cortar a sua própria carne por isso. Se você quiser proteger a causa da viúva e do órfão, você vai ter que enfrentar alguém por isso. Se você quiser cuidar da sua esposa e dos seus filhos, como Deus diz que você precisa cuidar, você vai ter que lutar por isso. E não adianta ser gentil nessa hora. O ladrão de João 10, amados, não é o diabo, tá? Se você olhar todo o contexto que Jesus conta nesse cenário, ele diz claramente que o lobo, que é o diabo, vem devorar as ovelhas. O ladrão é o homem, é outro homem, outra pessoa, que vem com o intuito de matar, roubar e destruir. E sabe quem foi a pessoa escolhida por Deus para colocar um limite nisso? Você, eu. É por isso que a gente está começando a falar sobre hombridade, falando sobre essa característica do coração de Deus, sobre ser um guerreiro. Porque tudo mais que você quiser buscar na sua vida, seja o amor pela sua esposa, seja uma clareza sobre o significado, seja buscar o próprio Deus, você vai ter que lutar para isso. Em resumo, você não está, queridos, num cruzeiro para se divertir. Aquilo que você chama de igreja não é um barco de veraneio para você tomar banho de sol. Você está num navio de guerra. Aqui não tem piscina. Não tem restaurante chique. Tem comida no bandejão, atividade física de manhã e a possibilidade de ser explodido por um submarino a qualquer tempo. A outra coisa que você precisa considerar, que arde dentro de você, é a necessidade de uma aventura. Se você voltar para Gênesis 2 e observar o progresso da história, tu vai ver que Deus criou o macho e a fêmea à sua imagem. Ele diz que Adão foi criado do pó da terra. Há um pouco de terra em todo homem. É por isso que desde menino as crianças
gostam do mato, do chão. Eva foi criada dentro do jardim, mas Adão não. Ele foi posto no jardim com o objetivo de governar. Observa quando você dá um menino a bicicleta. Ele vai andando um tempo ali de rodinha e, de repente, ele tira a rodinha. Qual é a segunda coisa que ele faz depois de aprender a andar? Ele quer ficar em pé no banco da bicicleta. A terceira coisa que acontece é ele descobrir que existe chão, porque ele cai da bicicleta. É o chão chamando ele. É a matéria que criou, do qual ele foi criada, convidando ele para fazer parte de novo. Nós vamos assistir um outro pedacinho de filme chamado Os Lobos Não Choram. É a história de um biólogo canadense e ele era especializado em vida selvagem. Ele vai para o Alasca estudar os lobos do Ártico no meio de um inverno. Existem alguns homens que procuram por aventura. Esse cara era um deles. Mas ele nunca sequer tinha acampado, não tinha nem um canivete. Ele não era o tipo de homem que faz essas coisas, né? Cresceu na universidade, era um biólogo, pesquisador, mas alguma coisa dentro dele falava assim: eu quero ser desafiado, eu tenho que sair do escritório, eu tenho que ir para a vida selvagem. Aí ele contratou um maluco para levar ele até no Alasca. Vamos assistir essa cena um pouquinho. Você olha para a vida de Abraão. Quero que você deixe seu país, seu emprego, sua família e me siga. Um Deus que você acabou de conhecer num país onde tinha muitos deuses. José, Davi, os profetas, Jesus e os discípulos. Pedro, Jesus manda sair no barco e vir para a água. Paulo, quantas vezes escapou por um fio atrás, uma vez ou outra escapou da morte. A maioria dos homens hoje gasta sua vida tentando reduzir o risco. Parece que tudo hoje quer instruir você que o melhor que você tem a fazer é reduzir o risco. Mas Deus continua resgatando o que foi perdido. Você quer ter conversa para uma noite inteira? Junta um grupo de homens e conta uma aventura sua. Dali em diante, o papo não para. Porque parece que as histórias que mais alegram o teu coração é lembrar de alguma aventura, por menor que seja, que você tenha vivido. Olha para as aventuras que alguns homens fazem para si. Alguns fazem, tá, queridos? Não vivem. Eles criam pequenas historinhas para ficar seguros. Jogam videogame, assistem um filme atrás do outro. A maior aventura deles é assistir a aventura dos outros. E eles estão ali sentados, morrendo por dentro, cheios de tédio. Você lembra da parábola dos talentos? Haviam 3 caras. 2 receberam uma recompensa. 1 foi jogado fora na escuridão. Sabe por quê, amados? Porque não queria correr riscos. Ele tinha medo. A recompensa dele foi um inferno. Falou, ó, tá aqui, ó, o que você me deu, eu tô te dando de volta. Tudo que você me deu tá aí. Eu fui um homem moral. Fui correto, ó, tô te devolvendo exatamente o que você me entregou. Qual foi o prêmio que ele recebeu por isso, queridos? Eu não estou falando para vocês sobre gerenciamento financeiro, tá? Gerenciamento financeiro demanda análise de risco. Eu estou falando sobre uma vida no Evangelho. É totalmente diferente. E a forma como você vive reflete o que você pensa sobre essa pessoa que você chama de Deus. Sabe o que aquele homem da parábola dos talentos pensava sobre Deus? Ele não tem um bom coração. Ele colhe onde ele não planta. Ele ajunta onde ele não espalha. A forma como você vive diz para todo mundo o que você pensa acerca de Deus. Em muitos lugares da nossa história, se você escutar atenciosamente, você vai ouvir sobre você ter sido convencido a abandonar um desejo do seu coração. Um sonho, um anseio.
Como se a maior missão de Jesus fosse convencer você de que tudo aquilo que arde no seu peito deveria ser desprezado. Esse não é o Evangelho de Jesus. Outra coisa que mexe conosco é a tal da bela para resgatar. Nada chama nossa atenção mais do que uma mulher bonita. Elas são o grande dilema das nossas vidas. E nós não sabemos o que fazer com esse anseio. Se eu for ouvir cada um de vocês, todos vocês vão contar uma grande enrascada que você se meteu por causa de uma mulher bonita. Isso, na verdade, tem causado muito problema, mas não faz desse anseio um erro. Você lembra da história de Gênesis, no final do capítulo 2? Quando Deus faz Adão dormir, tira uma costela do lado dele e cria a mulher. Porque não era bom o homem estar sozinho. Então, existe uma necessidade no homem por uma mulher. Legítima, santa. Quando Adão acorda e vê aquela mulher do lado dele, uau! O cara vira até poeta. Carne da minha carne, osso dos meus ossos. O pobre coitado descobriu a poesia, cara, naquele momento. Todos nós, em algum momento, descobrimos isso em Deus. E se você não descobriu, eu vou orar por você para que você descubra. Porque a sua esposa deve estar sofrendo muito se você ainda não descobriu esse negócio. Se você pegar um bom filme, sempre vai ter uma mulher sendo resgatada ou participando do resgate. Nas Escrituras, nós vemos Deus lutando como um guerreiro poderoso por sua noiva. O Senhor vê a sua igreja como a bela por quem ele quer lutar. A razão porque esse negócio te incomoda tanto é porque você também anseia por isso. Todos esses anseios em nós são ecos da natureza de Deus, nosso Pai. Uma das últimas cenas que eu vou mostrar aqui, manos, é do filme A Lenda do Tesouro Perdido, com Nicolas Cage. Ele é um caçador de tesouro e tenta encontrar um tesouro antigo que o mapa estava escrito na Declaração de Independência dos Estados Unidos. E ele estava indo muito bem, cara. Ele estava vencendo os caras maus, estava pegando o mapa para salvar a Declaração de Independência dos Estados Unidos e estava indo tudo muito bem e tal. E aí aparece uma mulher bonita no meio da confusão. Olha o que acontece. A gente poderia ter colocado um monte de filmes aqui, queridos. Porque todo filme bom que homens gostam de assistir, você vai encontrar esses três elementos. Uma guerra para você lutar, uma aventura para você viver, uma bela mulher para você resgatar. Não se trata só de entretenimento isso, tá? Você precisa entender que Deus colocou esses anseios dentro do seu coração. E eu penso que a gente até entendeu já um pouco da batalha, a gente entendeu um pouco da aventura, mas eu receio que a gente ainda não tenha entendido direito a mulher. E principalmente a gente não entendeu direito o que nós temos que fazer depois que a gente tem elas. E isso tem gerado muita confusão. Mas o Filho do Homem, amados, ele veio para buscar e salvar o que estava perdido em nós como guerreiros que foram criados para batalhas, como aventureiros que estão dispostos a arriscar por algo maior. E depois disso, ele vai te habilitar para lutar em nome de outros, pela bela que Deus te deu e pela bela de Deus também junto com ele. Hoje, a gente começa a despertar o nosso desejo. Hoje o Senhor começa a purificar em nós a visão que nós temos do Evangelho. Jesus diz em João 7, todo aquele que tiver sede, venha até mim. Se alguém quer, se alguém deseja, se alguém tem sede, venha até a mim. Muitos homens interpretam mal sua jornada e eles ficam esperando que a vida seja um pouco mais fácil, ou que apareça alguém que facilite a vida para eles. Mas Deus não vai fazer isso por você. Na verdade, Deus vai te honrar te colocando em situações difíceis.
Deus vai aumentar a sua força, te expondo a batalhas que, num primeiro momento, você pensa que seja até desumana. É por isso que, nesse tempo que a gente vai ter, nessas semanas aí, você vai ser tentado a não participar disso, a não considerar essa realidade, a não ler esse livro. Sabe por quê? Deus quer acender dentro de você o desejo pela guerra, pela aventura e pela bela. Isso é a sua essência masculina. Isso é o que você herdou da natureza e da essência de Deus. Você vai precisar lutar por isso. Porque existe um exército no mundo espiritual destinado a fazer você perder o rumo dessas coisas. Então, alguns pensamentos vão passar na sua cabeça nesse tempo. Isso não é para mim. Isso é por causa do jeito do Eric. As coisas não são bem assim. Na verdade, existe uma pesquisa dizendo o contrário. Então, o diabo vai trazer diversas mentiras para você. Eu acho que eu não estou habilitado, que eu não vou conseguir. Falar sobre hombridade não diz respeito a parecer comigo ou com qualquer outro homem. Diz respeito a parecer com Jesus. E essa semelhança de imagem, Deus já colocou dentro de você. Eu queria animar você a não ouvir o diabo, a transformar esses irmãos aqui no seu Band of Brothers e pedir socorro, oração, entender que você precisa traçar um objetivo claro para que, ao final desse tempo que a gente vai ter, amados, você esteja transformado.